Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, 22 de fevereiro, momento da gravação, 9h14 da madrugada, né? Para variar, eu vou fazer de conta que a gente está aqui começando a conversa agora, embora a gente estivesse conversando há algum tempo. Bom dia, Thiago Tartari, tudo bem com você? Bom dia, Lemar, tudo bem? Espero que você esteja bem nessa quarta-feira, né? Maravilhosa. Quarta-feira de cinzas, rapaz, quarta-feira de cinzas, dia É, importante, né? Depois a gente fala mais dia- sobre isso, mas enfim. Estou aqui com o Thiago Tartari. O Thiago Tartari é reconhecido, né, por sua intimidade com SRE, né? O Tartari, durante um bocado de tempo, né, tem dedicado já bastante tempo, esforço para entender melhor sobre SRE, tem falado sobre SRE e principalmente tem praticado SRE, não só pessoalmente, direto nas organizações, já na sua experiência, mas também como consultor de exime, ajudando a gente aí a transformar SRE mais do que desejo em realidade nas organizações. E Tartari, para começo de conversa, vou trazer aqui para compartilhar com as pessoas uma frase que você fala muito, né, e que eu acho tremendamente relevante. Você destaca esse ponto com muita ênfase. Está aqui, né? Vou deixar para você as honras. O que você diz? O que diz essa frase e por que ela é tão, de fato, tão verdadeira? Rapaz, não raro, né? A gente percebe muitos serviços, né? Internet banking, uma série de serviços aí na internet, compra de passagens, uma série de coisas que na hora que você precisa do negócio, pum, né, dá o problema, né? Na hora que você eventualmente precisa fazer alguma coisa, dá um problema. E essa frase ela me submete justamente a isso, né? Que a confiabilidade é a parte mais importante de qualquer serviço, né? Se por um lado empresas estão querendo colocar mais produtos no ar, mais e mais e mais, mas não pensa exatamente como que esse produto ele vai lidar e vai acontecer ali no dia a dia, se vai funcionar, né? Isso daqui ele me traz exatamente um cenário extremamente importante, porque a confiabilidade é a parte mais importante de qualquer serviço. Se o serviço não é confiável, né, talvez a gente precisa repensar sobre o propósito daquela plataforma, né? Se de fato ela está trazendo aquela segurança, né? Se ela está trazendo exatamente o objetivo que o cliente precisa, né? Um e-commerce. Se eu não consigo finalizar uma compra por conta de um erro, rapaz, talvez o e-commerce não seja confiável. Muito bom, muito bom. Quando se fala em confiabilidade, até para poder tangibilizar, aterrissar o conceito, tornar ele mais genérico, por confiabilidade, a gente pode assumir aquele atributo de qualidade, né, de você encontrar num determinado serviço, né, fazer com que esse determinado serviço cumpra o seu propósito o tempo todo conforme esperado pelo usuário, né? Ou seja, o usuário Exatamente. espera determinado comportamento e o sistema mostra esse comportamento de maneira consistente e coerente ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, sobre confiabilidade, você fala se não é se por acaso meus dados vão vazar ou não, isso é outra coisa, é segurança, né? Quando a gente fala sobre confiabilidade aqui, eu estou falando de, cara, eu entrei hoje, por exemplo, num determinado site, quando eu tentar entrar amanhã nesse site, eu posso ter alguma convicção de que esse site vai permanecer no ar, que ele vai estar disponível, que eu não vou ter problemas, né? Imagina eu estar preparando, por exemplo, uma apresentação, uma aula, alguma coisa do gênero, contando com um determinado recurso para que ele esteja disponível e ele não está. Aqui, por exemplo, você está utilizando a ferramenta de apresentações da Google, né? Imagina se durante essa nossa gravação, por exemplo, o serviço de apresentações da Google não estivesse disponível. Cara, você não poderia confiar nesse serviço, por melhor que ele fosse, né? Por melhor que eventualmente ele fosse te atender, cara, você tem que contar com a ideia de que talvez ele não esteja lá. E aí a confiabilidade, é aí que a confiabilidade vira problema, né? A gente precisa adicionar isso como atributo. E o legal, né, que confiabilidade, né, Lemar, ele é um acordo, né? Ele é um acordo entre times de engenharia de SRE, né, engenharia de software de maneira geral, pegando o tema como um todo, junto com áreas de negócio, né? Então, por exemplo, é exatamente aquilo que você falou. Eu tendo a pensar que se hoje eu entrar num site tal, num serviço tal, se eu entrar amanhã eu terei esse mesmo comportamento. Mas eventualmente eu posso não ter o mesmo comportamento. E esse comportamento errado ou não inesperado é exatamente essa área que a gente pode tratar com as áreas de negócio sobre, poxa, tudo bem, entendo que nada é 100%, existe um limite, né? E o site ainda continua dentro dos padrões de confiabilidade. Né? Sim, Então, sim, sim. essa diferença é bem importante.
usando uma terminologia mais técnica, né, você está falando dos famosos SLAs, né? Tipo, quando você SLOs. SLOs, o SLO como Isso, objetivo, né, e o SLA isso, como acordo, né, isso. você acorda, né, com a área de negócio esse objetivo, né, tipo, do quanto que você quer estar, aí usando, inclusive, os acrônimos de SRE, né, SLI, SLO, SLA, né, então Isso. SLI vai ser o indicador que você vai estar utilizando para poder medir a confiabilidade, né, aliás, Uhum. SRE vem de Site Reliability Site Engineering, Reliability Engineering. eu com o meu inglês, mas enfim, esse reliability é exatamente sobre confiabilidade. Então, o Isso. SLI fala da métrica, ou como que você vai mensurar de maneira observável, né, a confiabilidade. O SLO trata dos objetivos do negócio relacionados com aquelas métricas, né, que precisam ser bem definidas. E, finalmente, você tem lá o SLA, que é esse acordo, né, do nível mínimo que nasce exatamente desses objetivos. Tá mais ou menos correta a minha Isso. interpretação? Talvez só um pequeno ajuste está em relação ao SLA, né? Muitas vezes o SLA ele tem uma questão extremamente importante nele, que é a multa, né? Geralmente SLA é de terceiros para conosco, teoricamente, né? Então, por exemplo, um gateway de pagamento, né? Ele tem um SLA conosco, né? E geralmente isso está em contrato, né? Quando a gente submete a áreas de negócio internamente, a gente submete direto o SLO, né? Que são objetivos são o nível de objetivo, onde através dos SLIs eu tenho um termômetro se está tudo bem ou tudo mal, sabe? E aí, se eu olhar para fora, se eu sou um fornecedor de um serviço, alguma coisa assim do tipo, eu tenho que garantir SLA para fora de casa, porque existe um acordo e geralmente o SLA ele é passível de multa, né? Existe uma questão contratual ali que eu tenho que seguir. Bom, mas aqui a gente já está se aprofundando bastante, né, Tartari? SLI, SLO, SLA, É, são conceitos importantes. Eu acho que quando a gente vai estudar mais sobre SRE, enfaticamente, a gente vai também entender mais sobre esses termos, né? Por exato, enquanto, a exato. ideia da confiabilidade que está aqui é exatamente isso, cara. O que é um serviço confiável? É aquele serviço que, eventualmente, mostra o comportamento esperado, ou seja, cumpre o seu propósito, né? Claro que você pode ainda argumentar que o comportamento esperado é que o serviço não funcione, daí é problema, tá? Mas, enfim, isso não é uma... Exceto quando o comportamento esperado é que a coisa esteja fora do ar, né? De uma maneira geral, o serviço é confiável, né? Quando ele consegue demonstrar o comportamento acordado com o negócio. Aí tá interessante, né, Tartari, até para a gente poder entender a coisa por nível de acordo, um serviço que tem ganhando popularidade nos últimos tempos é o ChatGPT. Né? E o ChatGPT, por exemplo, ele tem uma característica interessante, porque ele mostra, né, um benefício gigante. Né? Qual o problema dele? O problema dele é que, com muita frequência, você acessando, dependendo do horário que você acessa, você vê que ele está fora do ar e ele informa para o usuário: olha, infelizmente, nós estamos passando por um excesso de carga e esse excesso de carga está nos deixando fora do ar. Então, volte mais tarde. Ou, aí vem um truque a mais, né? Compre o nosso serviço Plus, né? Com o nosso serviço Plus, a gente vai garantir para você a disponibilidade, a gente vai garantir para você que o nosso serviço vai ser confiável. Estou vendendo esse cara como atributo de qualidade para você. De graça, se é de graça você não pode contar com a gente, mas se você pagar, né, a gente faz lá com que nosso efeitinho de digitação fique um pouquinho mais rápido, porque na prática é o que muda, tá? O efeito de digitação fica um pouquinho mais rápido e nós somos confiáveis. Então, repara que interessante, né? Muitas vezes, você tem um serviço muito bom, né, mas você não conseguir garantir a confiabilidade, eventualmente a própria confiabilidade, a garantia da confiabilidade tem um valor tão grande para os usuários, a ponto dos usuários se predispor a pagar por isso. É o que o ChatGPT vem provando nos tempos para cá, não é verdade, Tartari? Exatamente. O que você falou tem tudo a ver. Confiabilidade tem um custo, certo? Quanto mais 9 eu tiver à direita, significa mais dinheiro que eu estou investindo, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante quando a gente pensa em criação de serviços, né? Por exemplo, eu vou frisar muito na plataforma de e-commerce, tá? Quando você quer, por exemplo, um e-commerce extremamente estável numa Black Friday, você vai precisar botar dinheiro. Né? Você vai ter que garantir que noves à direita, né, alguns noves à direita, eles sejam cumpridos eventualmente. E isso necessariamente necessita de muito dinheiro, né, para poder criar redundância e uma série de outras coisas, entendeu? Então, É isso. confiabilidade tem um preço.
Esse é um ponto importante, né? O Tartari fala sobre, por exemplo, indicadores de disponibilidade. Um dos indicadores de disponibilidade mais comuns, né, acaba sendo aqui exatamente aquele que diz assim, cara, num universo de tantas requisições, quantas dessas requisições respondem para mim conforme esperado? Ou seja, não é sobre o serviço estar disponível, é sobre o serviço estar se comportando conforme esperado. Por exemplo, cara, ele responde em menos de 300 milissegundos, o meu serviço responde em menos de 300 milissegundos. Em quantas, no universo de 1000 requisições, por exemplo, durante o dia, quantas das minhas requisições retornam em menos de 300 milissegundos? Isso vai te dar um percentual, né? E aí, esse percentual, né, Tartari, geralmente ele é medido na casa dos 9, né? Então, é 99, em 99% das vezes, né, o meu serviço se comporta como esperado. Isso também significa dizer, lado negativo, que em 1% das vezes isso não é o que se observa. E dependendo da área que você tem para o seu negócio, isso pode ser uma coisa crítica. E o Tartari fala uma coisa interessante, né? Tem diversas estratégias, né, de arquitetura, de implementação, que colaboram para melhorar essa disponibilidade. A maioria delas, né, vai implicar um custo financeiro. Por exemplo, como é que você garante, por exemplo, que um servidor não vai ficar fora do ar durante um momento de requisição? Então você vai ter que ter 2 servidores. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 servidores, eu garanto que se um tiver sobrecarregado, se um eventualmente para de funcionar, o outro servidor vai conseguir dar conta do negócio. Agora, você vai ter um custo de um segundo servidor. E esse tem um outro problema, tá? Tipo, beleza, Elemar, eu tenho 2 servidores, mas quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem só um, tá? Então, na prática, quase sempre a recomendação é que você não tenha 2, você tenha 3, né? E aí a conta vai ficando mais cara, né? Tipo, para você poder eventualmente fazer a coisa funcionar, você vai tendo que ter replicação. Essa é uma das estratégias só, né, Tartari? Mas, aliás, é interessante porque isso conecta com a gente, né? Para um outro ponto que você defende bastante, eu adoro essa tua frase, aliás, uma frase que é muito comum para o público de SRE, né? Que é a ideia de que, avançando no teu slide, acho que a próxima fala sobre isso, exatamente, eu adoro essa frase, ela é comum em confiabilidade, quem trata de confiabilidade fala isso com frequência, mas mais uma vez eu deixo para você, Tartari, o que você está trazendo para a gente aqui? É bem aquilo, né? Quando a gente tem que imaginar o seguinte, né, Lemar? Que esperança, de fato, ela não é uma estratégia. Eu não tenho a esperança de que eu colocar 2 ou 3 servidores, eventualmente eu tive a melhor estratégia. Pode cair, né? É importante frisar aqui especificamente de que se planejar, né, ele faz parte da estratégia de fato, né? E aí o que eu olho aqui especificamente? E eu gosto de fazer sempre essa provocação. Pessoal, aonde que está a estratégia de receita da companhia? Se a estratégia de receita da companhia está, por exemplo, num funil de compras no e-commerce, eu não posso ter esperança de que aquilo vai funcionar, sabe? Vai funcionar porque eu fiz a melhor arquitetura do mundo e tudo mais, mas você esqueceu você negligenciou eventualmente um cache de borda, um Akamai, por exemplo, né? E aí, puxa, esperança não é uma estratégia, né? E aqui eu gosto muito, justamente assim, que falhas em produção, né, Lemar, elas são originadas geralmente por mudança. A gente sabe que se você não quer que falha aconteça em produção, né, não faça mudanças. Né? Não faça mudanças. Inclusive mudanças de negócio, tá, pessoal? No sentido de que colocar mais usuário, colocar mais investimento em marketing, colocar tudo mais. Isso faz parte de uma mudança também, porque você está mudando, teoricamente, a forma que o ambiente ele vai se comportar. Tá? E a gente percebe que frequentemente, né, as quedas, né, que acontecem em produção, elas são muito baseadas por negligência, principalmente quando a gente desrespeita atributos de qualidade. Né? Então, quando eventualmente arquitetos estão conversando com áreas de negócio para poder entender sobre um determinado aspecto, por exemplo, a página de produto, a página do produto, né, a PDP, né, é uma página que tem um acesso muito forte, né, muito alto, principalmente em demandas de Black Friday. E aí, eu vou simplesmente contar com a esperança, né, de que vai funcionar ou de fato eu vou fazer um planejamento de capacidade adequado? Né? Então eu gosto de pensar muito essa frase nesse sentido. Muito bom, muito bom. Isso significa que confiabilidade não vai acontecer por simplesmente esperar que ela aconteça, né? Ela tem que ser planejada. A gente precisa, né, de muitas formas, pensar em como fazer a coisa acontecer, como fazer a coisa funcionar de maneira sustentável, né? Então, esse é um ponto importante, Tartar. Eu acho
que é bacana, né, da gente ressaltar, não vai acontecer à toa, né, você precisa planejar a coisa para ela não ter problema. Um outro ponto importante que se destaca para mim, Tartari, e isso é um fato que vem do mundo real, né, cara, o que geralmente gera problemas de confiabilidade são mudanças, né? Ou seja, toda vez que você coloca uma nova feature em produção, né, você tem mudanças no ambiente produtivo, consequentemente você tem a descoberta de pontos de instabilidade, algum problema de implementação, alguma coisa geralmente dói, né? E tem um ponto importante, né, Tartar? A gente está no mundo VUCA, hoje falando sobre o mundo VUCA, que muita gente confunde com VUCA, né? Mas sim, cara, estamos num cenário cada vez mais volátil, mais incerto, tem mais ambiguidade e, cara, a única certeza, a única constante que nós temos, aliás, não é constante porque está acelerando, é a mudança. A gente tem necessidade de mudar, se adaptar cada vez mais rápido. Os clientes estão pedindo da gente, né, independente da área que a pessoa atue, a gente tem necessidade de adaptar os processos, adaptar a tecnologia para conseguir cumprir o propósito, né, com uma frequência cada vez maior, né, cada vez se espera mais, né, cada vez se espera mais features, mais... E esse, aliás, é um ponto importante, tá? Duas coisas aqui são importantes se ponderar. Uma delas é, nunca foi tão importante a gente tomar cuidado com implementar mudanças de maneira segura e nunca também foi tão mais relevante você fazer gerenciamento de roadmap, gerenciamento de produto, né? Para exatamente entender o que tem importância e o que não tem, priorizar as coisas, porque, enfaticamente, tudo que você argumenta, toda feature que você coloca num produto, num site, ela traz um custo embutido, né? Então, eu preciso ser muito seletivo sobre o que eu vou adicionar, o que eu vou permitir, para exatamente poder depois reduzir esse custo de mudança que você está destacando aqui, né? Porque uma coisa, quanto mais complexo e complexidade aqui dada pelo volume das coisas, né? E quanto mais interrelacionadas as coisas, cara, maiores são as chances de falhas em efeito dominó. Mas você está trazendo aqui alguns números bacanas, né? Tipo, a partir dessa perspectiva de que os produtos estão se movendo, né, cada vez mais rápido, né, e mais rápidos do que nunca hoje em dia, você traz aqui alguns números interessantes para compartilhar com a gente. Fala um pouquinho para a gente sobre esses números, Tartari. Só para ressaltar, pessoal, esses números aqui foram um conjunto de Dora DevOps, né? Dora DevOps é um report que tem especificamente do Google falando do ambiente DevOps, como que é a adoção de SRE, as coisas que acontecem ali. Então, depois a gente pode até colocar o link aqui na descrição apontando para o Dora DevOps, tá? E esses números aqui foi uma pesquisa, né, que o próprio Dora DevOps teve junto com o Split.io a respeito de como que os produtos estão se movendo, né, de como que as pessoas, de como que as empresas estão colocando os produtos, mas só que assim, é muito claro que cada vez mais que a gente coloca coisas em produção, sobe features em produção, que a gente altera o estado de produção, infelizmente a gente tem encontrado mais problemas nesse sentido. Então, se você perceber aqui, 27% das organizações, né, elas ficam fora do ar após o lançamento de features em produção. Gente, isso daqui é um número bem considerável, né? Então, assim, imagine que você pegou, se planejou, investiu seu time e tudo mais, na hora que vai para a produção, pum, né? Problemas. Então, 27% dessas empresas que foram entrevistadas, elas ficaram fora do ar por conta de problemas em produção, né? 82% dessas organizações, elas encontraram defeitos após após o lançamento de novas funcionalidades, enquanto 27% ficaram literalmente fora, 82% elas encontraram defeitos. Então, assim, repara o seguinte, a importância de medir sobre a qualidade daquilo que você entrega, né? Dentro da SRE existem indicadores, SLIs, né? Por exemplo, que é o error rate. Né? Se você eventualmente faz um deploy, alguma coisa nesse sentido, e começa a perceber esse indicador subir, isso significa, na prática, que a gente tem um erro. E é exatamente esse indicador que está acontecendo aqui. E também, né, 23% das organizações que foram entrevistadas, né, elas apresentaram lentidão, por exemplo, no banco de dados após o lançamento em produção. Isso por quê? Né? A gente muitas vezes se preocupa
em colocar o produto, mas não se preocupa na cadeia toda, né, de como que o produto, né, de como que a aplicação se comporta, o hot path que a gente chama, né, até chegar no banco de dados, né, e aí muitas vezes, devido a tecnologias que a gente utiliza, a gente acaba impactando a questão de banco de dados, e aí é onde que eu gosto de falar que a gente pelo menos na Eximia, né, Elemar, se quiser voltar, a gente recorre muito a uma das pessoas que eu gosto demais, que é o próprio Miquelon, né? Vale muito a pena ressaltar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o desenvolvedor desenvolve, time de produto lança e não se preocupa com o resto, né? E aí, na hora que vai para a produção, puxa, esqueci de criar um índice. E aí o negócio vai todo pro vinagre, entendeu? Então esse daqui é um ponto bem importante para a gente ressaltar. Aqui tem alguns pontos interessantes, né, Tartari, porque às vezes você pega esse percentual, né, e você, analisando eles de uma maneira fria, né, sem determinada referência, você acaba, às vezes, não dando a importância que esses percentuais têm. O que a gente está dizendo aqui na prática, tá? A gente está dizendo que uma a cada 4 empresas, ou seja, uma em cada 4 empresas, tem problemas com seus sites quando colocam um sistema em produção. Né? E aí esse é um ponto importante, né, Tartário, porque eu falo que hoje é uma parte do nosso credo, inclusive a gente defende que, poxa, primeiro fato, todas as atividades relevantes numa empresa são suportadas por tecnologia. Né? Todas as atividades relevantes de uma empresa são suportadas por tecnologia. Eu poderia ir até mais longe, tá? Forçando um pouco a natureza, eu poderia dizer que todas as atividades de uma empresa hoje em dia são suportadas por tecnologia, não somente as relevantes, tá? Agora, um ponto importante para destacar aqui, né, Tartari, é que, poxa, tecnologia nesse cenário, então, se converte ou em enabler, né, porque está acelerando, potencializando, simplificando a obtenção de resultados, ou tecnologia se converte em restrição, né, porque ela está impedindo, às vezes, até a implementação de novas features, de novas funcionalidades. Então, como é que a gente faz para conseguir lidar com isso? Quando a gente fala que uma em cada 4 empresas tem problemas, né, com sites, com sistemas que ficam fora do ar, eu estou falando literalmente que a tecnologia está parando a organização, entende? Porque se as atividades são suportadas por ela, cara, a tecnologia está parando a organização. A tecnologia, muito mais do que uma força motriz que está impulsionando a empresa para frente, que é o que geralmente a gente associa, está se convertendo para muitas empresas em desvantagem estratégica, está se convertendo em problema. Quando você fala que 82% das organizações encontram defeitos, né, após o lançamento de novas funcionalidades, cara, eu estou dizendo que 4 em cada 5 empresas, né, quando lançam alguma coisa nova, tem defeitos, né? 4 em cada 5. Ou seja, cara, se você pegar aí na internet, 4 em cada 5 empresas têm problemas quando lançam novas funcionalidades. É um número muito grande, né? Isso traz um efeito contra a produtividade que é gigantesco. E aí embaixo, os 23% por margem de erro, né, a gente puxa de novo para 3 em cada, melhor, uma em cada, vamos lá, 23% das organizações apresentam lentidão nas páginas. Cara, o que eu estou dizendo assim, ó, uma em cada 4, mais uma vez, né, toda vez que você tem um lançamento, você vai encontrar problemas em produção de lentidão. Né? E aqui tem um ponto interessante, né, Tartário, porque geralmente, e aí é a parte interessante de pensar confiabilidade como um atributo de qualidade assim, destacado, né? Muita gente se preocupa muito em o meu site não vai cair, né? Meu site não vai cair. Mas, assim, não assumem o problema de, por exemplo, o meu site, o meu sistema estar lento. Né? A quantidade de vezes que você liga para um call center, por exemplo, e a pessoa pede para você ter paciência e esperar do outro lado porque o sistema está lento, né? É gigantesca. Né? E tem um número interessante que vem para... Acho que no próximo slide você fala também sobre isso, né? Quando você fala em determinadas áreas de negócio, não, aqui é essa distribuição, né? Você tem, antes aí, eu vou até pedir para você pular para a próxima, Tartari. Para o próximo slide, eu acho que é mais interessante ainda para nós aqui nesse contexto, tá? O que você está dizendo aqui no primeiro ponto? Esse é um número conhecido, você é especialista em e-commerce, né, Tartari? Então, eu vou até deixar para você esse primeiro indicador ali, né? 7%. 7% a menos de conversão a cada segundo mais lento em um e-commerce. Então, sabe aqueles 23% de lentidão que a gente encontra? Então, é exatamente isso. 7% a menos de conversão no e-commerce.
Imagine o seguinte, tangibilizando aqui em questão de negócio mesmo. Você tem o custo de aquisição de cliente, o CAC, né? Então vem de mídia X, mídia Y, vem de uma série de coisas, isso existe um custo muito grande, investimento em marketing, uma série de coisas. Se eu juntar todos esses custos, eu tenho um custo de aquisição de cliente. Imagine você ter um custo alto para na hora que o cliente chegar no seu site está lento por conta de um deploy, por exemplo, que aconteceu. Consequentemente, a gente já tem 7% a menos de conversão. O Elemar, ele participou muito, né, Elemar, sobre como que as coisas estão acontecendo. A gente, no e-commerce que a gente trabalhava, a gente tinha uma tela, né, que mostrava de minuto a minuto as vendas. Então, se uma venda eventualmente bicasse para baixo, a gente já sabia que tinha algum problema. Né? E geralmente, se acontecesse um deploy ali no dia, especificamente, a correria, né, na companhia era alta. Por quê? Porque automaticamente lentidões impactam diretamente na conversão. E a outra coisa, né, que isso impacta, né, que 87% dos visitantes, né, de um e-commerce abandonam o site por lentidão. Então imagina aquilo que eu falei, você tem um custo de aquisição de cliente altíssimo, para simplesmente 87% desses clientes que vieram para o seu site simplesmente saírem porque o seu site é um site lento. Né? Então está tudo muito casado nisso. Né? Então é um ponto que a gente tem que levar em muita consideração. Pois é, aqui, Tartari, inclusive, vale a pena discutir alguns elementos a mais, né? Por exemplo, até onde eu entendo, me corrija se estou errado também, o número de 7% é ainda mais grave, porque ele fala 7% para cada etapa do funil, né? Então, por exemplo, olha só, se o teu site renderiza lento, por exemplo, a página de produto, pegando o caso do e-commerce, né? Se o teu site renderiza lentamente a página de produto, cara, você tem 7% a menos de pessoas adicionando produto no carrinho. Se o teu carrinho, eventualmente, é lento para processar, você tem 7% a menos de pessoas clicando para ir para o pagamento. Se o teu pagamento é lento, você tem 7% a menos, ou seja, esse número só faz crescer. E o problema também associado com isso, né, Tartar, é que a confiabilidade como atributo de qualidade é um atributo que fica destacado na cabeça do usuário. Né? O usuário percebe o problema, a falta de confiabilidade, ela é manifesta na cabeça do teu usuário. Se o teu usuário é teu cliente, o que acaba acontecendo? O cara vai lá fazer uma busca no Google, por exemplo, encontra uma referência para o teu produto. Ele tem uma experiência de um site lento, de um site que não está disponível. O que acaba acontecendo? Ele acaba associando a tua marca, ele acaba associando o teu site a um site lento, a um site que não está disponível. Então, numa próxima tentativa de compra, ele talvez comece a pensar de novo se ele deve voltar para aquele site ou se ele deve analisar a concorrência. Eu tenho 2 sites com o mesmo preço, não adianta, eventualmente, no Google lá você ser o primeiro resultado da busca, se o segundo resultado da busca está oferecendo uma coisa com preço bem similar ao teu, só que, cara, o outro site eventualmente está disponível o tempo todo, né? E aí você fica com essa congelada, né? Uma das coisas que sempre acontece na Black Friday, né? A gente fica olhando, eu especificamente, né? Hoje não estou nenhum e-commerce trabalhando. Não falarei. Hoje estou trabalhando, a gente trabalha especificamente na Exímia, tudo mais, não trabalho especificamente no e-commerce ali, né? E a gente fica olhando demais, né? Puxa, né? Tal site caiu, poxa, que pena, né? Tal site caiu, poxa, que pena. E constantemente tinha um site que caía muito mesmo. Então, assim, todas as Black Fridays era certeza que esse site caía, né? E aí isso me faz pensar, puxa, né? Se faz uma estratégia praticamente grande parte do ano sobre como que a gente vai tratar na Black Friday, chega na Black Friday e cai. E assim, gente, na boa, ninguém tá isento de queda. Isso pode acontecer. Existem estratégias que você vai adotar para não cair, né? E mesmo como esperança não é uma estratégia, mesmo você adotando diversas estratégias, a gente sabe disso, a gente percebeu que em determinado aspecto dá aquela pipocada e você precisa rapidamente agir. Então, isso é um ponto bem importante. Só que o que eu quero ressaltar aqui, principalmente, Elemar, é justamente isso. Por exemplo, numa Black Friday, né, 5 minutos de downtime
trazendo uma correlação sobre o fato de cair 5 minutos de downtime pode representar um prejuízo de até 5 milhões. Isso daqui a gente pôde viver na prática, né? Pode falar. E esse ponto, Tartari, ele é tremendamente importante, interessante destacar, porque muitas vezes pessoas de tecnologia argumentam, né, dificuldade para poder falar com pessoas de negócio, para justificar investimento, para justificar determinadas iniciativas de qualidade, né? Porque, assim, queira ou não, a confiabilidade, né, Tartari, ela está muito relacionada a problemas de qualidade nas diversas fases do processo de engenharia, né? Você não instala a confiabilidade, esse é um ponto importante. A forma mais difícil e mais cara de se adicionar confiabilidade é exatamente apostar em replicação, apostar em scale-up, botar máquina maior, até porque, geralmente, nós já tivemos cenários assim, né, Tartari, de clientes que gastavam pesado, né, para poder melhorar a infra, tentavam resolver na infra problemas com o site, e, cara, essa resolução de infra às vezes não segurava, né, porque você estava com um cenário que era dinâmico, qual o problema? De novo, a infra eventualmente vai fazer com que você aguente um workload maior, tá? Mas se o teu problema é um bug, né, se o teu problema eventualmente é alguma falha sistêmica, um workload maior só vai te fazer acelerar a tua falha, só vai te levar à queda mais rápida, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que os problemas de confiabilidade estão diretamente associados com problemas de qualidade do processo de engenharia, né? E aí a gente precisa olhar de uma forma geral, né, Tataria? Por isso mesmo que a gente fala sobre Site Reliability Engineering, né? Esse site é um acrônimo lá que vem por causa do site da Google, mas enfim, mas Reliability Engineering, pegando essa última parte, né? A engenharia para confiabilidade, repara, não é só, a gente não está falando só de arquitetura, a gente está falando de engenharia para confiabilidade, a gente está falando de processos que são incluídos no teu desenvolvimento, no teu deploy, não só, assim, bem antes do deploy, tá? Porque muita gente também associa SRE com deploy, né, Tartari? Então, bem antes do deploy, cara, a gente está falando sobre como que você testa, a gente está falando sobre como que você armazena os teus artefatos, como é que você está organizando o teu repositório, tem um bocado de coisa. Mas mais do que isso, né, Tartari? Tudo começa, esse é um ponto importante, talvez isso até encaminha para a conclusão dessa primeira parte, a gente vai falar muito mais sobre SRE nos próximos encontros, mas isso caminha para aquela parte, né, para a gente poder resolver. E isso é uma crença que eu tenho, eu sei que você também nem tem, né, Tartari? Que o primeiro passo para você poder resolver um problema é você conhecer o tamanho desse problema e você ter um indicativo de para onde que você está indo, né? Então, por exemplo, é importante começar com objetivos de negócio, né, muito claros, muito bem definidos. Além de objetivos de negócio, né, você ter um vínculo disso vincular esse objetivo de negócio com questões técnicas, medir isso, né? E à medida que você medir, você vai ter aí os seus resultados. Assim, rapidamente, né, Tartari, eu vou deixar, a gente vai compartilhar aqui rapidinho algumas visões, mas aqui tem uns pontos interessantes. Aqui a gente tem alguns dashboards, né, Tartari, bacanas, né? Você está falando, disponibilidade desejada, 98%. Cara, repara que é uma disponibilidade bem ok, né? Porque eu estou admitindo que em 2% dos casos eu vou ter falha, né? Ou seja, problema potencial aqui, mas olha como a meta está simpática de uma forma geral. Diz para a gente, Tartari. Aqui especificamente foi o início de tudo, né? Quando a gente ainda não tem exatamente uma disponibilidade desejada, aquele acordo bem afinado, ajustado, né, tudo mais, rapaz, começa por alguma coisa. 98% para você ter os limites ali para você poder ajustar, né? Se eventualmente você chegar a 99%, você tem você tem uma margem ali muito compacta, né? Então é difícil você errar. Especificamente comece por 98%. Aqui, pessoal, dando uma visão, isso aqui é um dashboard se tudo vai bem ou tudo vai mal. Aqui, especificamente, estava mal, né? Só para recordar, isso daqui é a tela anterior, né? Então, aqui eu estou falando assim, poxa, num sistema de um e-commerce, cada passo do funil está mapeado. Por que cada passo do funil está mapeado? Porque é onde que está a estratégia de receita da companhia. A estratégia de receita do e-commerce, ela está no funil. Se eu não garantir que o funil esteja de fato funcionando e tudo bem, rapaz, a gente tem grandes indícios de que a gente vai perder dinheiro. E aqui, especificamente, dando uma big picture, eu tenho cada etapa do funil. Para cada etapa, eu tenho as disponibilidades desejadas, que 98% que era o que estava ali, e aí para cada etapa eu tenho, 4.000 requisições, 26 erros, né? Eu tô com 99,3% de disponibilidade, né? Dessas 4.000 requisições, 569 foram
para a próxima tela, sem erro, né? Até que a gente chega lá no final, na coluna final, que é aquela pagamento post. Ali, especificamente, vermelhinho estava falando, gente, estou com problema. Alguma coisa muito séria está acontecendo. Por quê? De 56 requisições naquele segundo acontecendo, 32 estavam com problema, estavam com 42% de disponibilidade. Aqui, literalmente, vamos parar e vamos analisar. Né? Repara que a questão de negócio, o acordo de 98% ali está muito abaixo. Tá? Então, aqui, essa tela ela traz indicativos extremamente importantes de erros e principalmente de response time, porque a gente entende que response time degradado significa perda de conversão, né? A conversão ela começa a degradar. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Lemar? Não, eu acho Tá. interessante aqui, Tartar, exatamente essa visão, né? Você mapeia, é muito importante, porque essa discussão, ela definitivamente sai do limite do time técnico. Aliás, a gente na Exímia defende que desenvolvimento de software é uma atividade que acontece muito além do time técnico, mas aqui está muito claro e muito explícito como esse ponto sai do time técnico e entra no entendimento claro do processo, né? Você começa a entender direitinho como é que está o teu processo, você começa a monitorar, né? Porque aqui, por exemplo, eu estou vendo que a operação aqui tem get, post, não vem tanto ao caso, mas a gente começa a perceber, por exemplo, que muita gente, né, 32 de cada 56 requisições aqui, 32 falharam. Ou seja, eu estou com uma assertividade aqui de 42%. Né, 42% das pessoas apenas estão conseguindo fazer o pagamento. Olha a raiva, tá? Olha só, eu estou conseguindo botar o produto no carrinho, eu estou conseguindo combinar a entrega, e na hora que o cliente está fechando, ele não consegue pagar. Ou seja, lá no final, eu estou perdendo metade. Aqui, nesse cenário, era literalmente metade das vendas indo embora, né? Ou pelo menos a tentativa. Esse cliente pode eventualmente confiar em você e querer tentar um pouquinho mais, né? Mas, cara, metade está indo embora aqui. É muita coisa, né, Tartar? É muita coisa. Né? Exatamente. E esse ponto... Né? E aí, aterrissando aqui na você tá com questão de negócio anterior que... aqui, Tartar. Vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu verificar. Tartar, voltamos... Aí. Voltamos? Não tem problema, não. Acredito que voltamos. Então, bora lá. Hoje a internet está um pouco ruim, pessoal. Aí, quando a gente... exatamente. Quando a gente olha aqueles 42%, a gente faz um drill down nele, a gente começa a ter um panorama um pouquinho diferente. A gente começa a correlacionar aquilo ali, a gente simplesmente está falando assim, gente, tem um problema. Tá, precisamos investigar. Na hora que a gente faz um drill down, exatamente naquela área, a gente começa a correlacionar. Repara aqui que eu tenho a minha disponibilidade de 98%, mas, por exemplo, a disponibilidade atual, eu estou 127% a menos comparado a 7 dias atrás, e no momento atual eu estou 40%. Repara que só de fazer o drill down, eu já perdi um pouquinho mais a questão da disponibilidade. Mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês, pessoal, de maneira geral, é exatamente isso daqui. Clientes afetados e deixamos de vender. Né? A gente conseguiu mapear todos os erros, mas assim, quantos clientes foram afetados? Quem são esses clientes que foram afetados? Repara que eu estou dando respostas para perguntas de negócio. Gente, eu caí, tudo bem, eu sei que eu caí, mas quem foram os clientes e quanto que eu deixei de perder, de ganhar em relação a isso? São perguntas que nós, como SRE, como arquitetura e engenharia de maneira geral, a gente precisa responder. Certo? Se a gente está falando de confiabilidade, eu preciso saber de fato quanto o meu software ele é confiável, quanto de dinheiro eu trouxe e joguei fora. Então esse report ele traz exatamente isso. Quanto de dinheiro eu deixei de ganhar por conta de instabilidades no software. Né? E, de fato, aonde que está a instabilidade? Nesse caso especificamente, não estava no e-commerce, não estava na nossa ferramenta, estava simplesmente numa ferramenta de terceiro, que infelizmente nós, na época, foi desenhada uma arquitetura não muito recomendado, né, porque a gente fazia um processo síncrono entre gateway de pagamento e a plataforma, o gateway de pagamento caiu, a gente caiu consequentemente. E aqui é onde que eu falo que entra o SLA que a gente falou.
o SLA do parceiro não conseguiu abranger, não conseguiu cobrir exatamente aquilo que a gente esperava. E aí a gente caiu, entendeu? Então, quando a gente fala de confiabilidade na prática, a gente está falando assim, puxa, precisamos medir com métricas ajustadas, certo? Não métricas frouxa demais e não apertadas demais, mas a gente precisa ter métricas ajustadas para poder atender os objetivos de negócio, tá? Então, não adianta medir por medir, não adianta ter número de CPU, consumo de CPU, consumo de memória, quantidade de requisições, disponibilidade, se eu não começar a relacionar isso com área de negócio. Se eu não começar a relacionar isso com métricas de negócio, porque não vai te dar informação. E aí não vai te dar a capacidade de você discernir sobre estou prejudicando ou estou favorecendo. Eu acho que esse é o ponto que a confiabilidade precisa começar a trazer. E esse ponto também é importante, né, Tartari? Quando a gente fala sobre arquitetura de software, né, uma coisa que eu sempre falo quando um arquiteto, né, alguém que está fazendo arquitetura, um dos pontos do fluxo, né, do dia a dia do arquiteto é avaliar para cada solução se aquela solução é a solução que tem o menor custo e também é a solução que tem o menor risco, né? Então, por exemplo, a gente fala, né, com relação a risco a quê? Por exemplo, risco com relação à própria confiabilidade, né? Então, por exemplo, o e-commerce que você acabou de destacar aqui para a gente, né? Cara, eu vou fazer uma requisição direta contra um parceiro, confiando enfaticamente no SLA que esse parceiro traz para mim. E aí eu fazer essa requisição síncrona, né? Cara, e eu vou confiar, né, de que ele vai estar funcionando. E aí eu boto a minha confiabilidade em cima da confiabilidade dele. Cara, essa solução, e a gente sabe, né, Tartari, a solução de fazer uma demanda síncrona, ela é invariavelmente aquela que vai apresentar para a gente o menor custo, né? Porque você não vai ter, o gerenciamento é mais simples, tudo é mais fácil de se implementar. Por onde você vai colocar um serviço na rua em menos tempo? Você vai ter menos gasto de infra dentro de casa, né? Porque, de novo, você está fazendo uma demanda externa e, cara, eu confio que o meu parceiro vai responder muito bem no tempo certo. Agora, qual o tamanho do risco dessa decisão? Né? Qual o tamanho do risco? Quanto que eu confio na confiabilidade que o meu parceiro está apontando, né? Nesse caso ali especificamente, a gente tem aprendido, né, Tartari, que sempre que você sai de casa, né, sempre que você vai estar trabalhando com um serviço externo, o melhor é você não confiar tanto assim, tá? Porque raramente a multa, mesmo que você consiga cobrar uma multa, e essa é uma outra novela, tá? A multa geralmente não cobra prejuízo. Né? Então, e aí o que você acaba tendo que fazer, a saída mais comum é você recorrer, por exemplo, a soluções como, estando com um exemplo tangível, né? Quando você compra, para as pessoas poderem relacionar, quando você compra na Amazon da vida, por exemplo, e você confirma o pagamento, a Amazon diz na hora para você, olha, seu pedido foi aceito, muito obrigado. Né? Você vai receber um e-mail de confirmação e também um e-mail informando o pagamento daqui a pouquinho. Né? Cara, para o cliente, terminou o processo, ele vai para casa, está tudo bem. Mas o que ele não sabe é que a Amazon eventualmente está colocando aquilo numa fila, né? E aí ela tem um custo de arquitetura, né? Eu tenho que ter um mecanismo de fila dentro de casa, por exemplo, uma parte Kafka, um RabbitMQ, alguma solução desse gênero. Então, eu tenho que colocar esse cara lá para que, eventualmente, eu fique de um lado lá, do outro lado, um consumidor, para poder processar a coisa com o meu parceiro. E se o meu parceiro não estiver disponível por alguma razão, né, se ele não estiver confiável, né, eu consigo dar uma seguradinha por aqui, sem eventualmente atrapalhar a percepção de confiabilidade do meu cliente, né? Agora, é claro que essa decisão, né, Tartari, é uma decisão que diminui o risco, né, da confiabilidade, mas em compensação trade-off, tá? Ela acaba aumentando um pouquinho mais o custo. Né? Por quê? Porque eu vou ter que ter uma infraestrutura mais cara, eu vou ter que ter um desenvolvedor também um pouquinho mais qualificado, porque não é um processo tão simples, não é um exemplo que você vai pegar na ChatGPT, dar um copy-paste e tá tudo certo, né? Você, no Stack Overflow, né? Você vai ter que fazer uma coisa um pouquinho mais planejada. E isso vai aumentar o teu custo. E por isso mesmo, né, Tartari, que você tem que conversar com o cliente, né? E isso tem que ser acordado com o negócio para dizer, cara, se eu usar métricas ou medidas para garantir a confiabilidade em todo o meu sistema, cara, o meu custo vai estourar. Então, por quê? Porque, cara, fatalmente isso vai tornar o meu processo mais caro, por mais eficiente que seja, cara, talvez não compense, talvez valha a pena você perder cliente mesmo, porque, né, a gente não precisa. Então, pega o caso lá, de novo, da ChatGPT que a gente estava falando antes. Cara, como serviço aberto, que está lá por pesquisa, para você experimentar, se eventualmente você não estiver disponível,
O próprio hype dela faz com que você volte depois, se for o caso. E ela está, eventualmente, não dando muita bola, se eventualmente você não volta. Agora, para eu ou para alguém que paga, por exemplo, pelo serviço e que espera, que está contratando aquilo, isso não pode estar fora. Mesma coisa, por exemplo, para alguém que está operando, para a gente sair um pouco do e-commerce, né? A mesma coisa para quem está operando, por exemplo, uma máquina de cartão de crédito, cara, ela não pode parar de funcionar. Imagina uma máquina de cartão de crédito parando de funcionar ao meio-dia, no horário que as pessoas estão pagando no restaurante. Cara, como é que você faz? Né? Quanto de venda, quanto de transtorno você vai gerar nos seus clientes? Quanto de não quero mais usar essa maquininha, entende? Então, nesse cenário, a gente precisa tratar bem confiabilidade. E aí é onde que entra, né? Por exemplo, até a gente não pode gerar tanto transtorno para o cliente, porque às vezes ele pode ter maquininhas de backup ali de outras operadoras. Tudo bem, tá tudo certo. Mas só que é o seguinte, não gera prejuízo para o cliente, mas gera prejuízo para você, porque eventualmente aquela só outra maquininha, existe uma taxa de juros diferente, existe um modelo de antecipação diferente, existe uma série de coisas, de negociações diferentes. E aí, quando você vai para outra, você perdeu essas negociações. Né? Você perdeu tudo isso. Consequentemente, você está onerando a tua receita. Por isso que eu falo, por isso que eu sempre falo que estratégia não esperança não é uma estratégia. Por quê? A forma que você ganha dinheiro, esse processo ele precisa estar muito bem azeitado, precisa estar com um modelo de confiabilidade extremamente ajustado para que a gente não tenha esse tipo de problema, do exemplo da maquininha, por exemplo. Voltando ao exemplo da maquininha ainda e mantendo ele, para a gente até caminhar um pouquinho para o final aqui, Tartari, olha só que interessante, ó. Às vezes você, como operador do negócio da maquininha, você vai e oferece para o cliente, como você mesmo destacou, cara, estou te oferecendo um modelo de antecipação mais favorável, uma taxa menor pelo serviço, eu estou oferecendo tudo melhor que o meu concorrente. Só que, no horário de pico, eu tenho problemas de confiabilidade e o meu concorrente não tem. O que acaba acontecendo? Cara, o caixa, talvez o dono do estabelecimento diga, cara, preferencialmente use esse cara porque ele gera mais resultado para mim. Mas o caixa, acostumado todo dia a receber pagamento e ver essa maquininha parar de funcionar, ficar lenta, fila aumentando e cliente brigando, o caixa instintivamente assim, cara, no horário de pico, quer saber? Deixa eu pegar aqui a outra maquininha mesmo, porque ela vai eventualmente processar. O dono do estabelecimento vai dizer, poxa, cara, você usou tanto essa maquininha, cara, a outra não estava funcionando na hora. Né? E aí vira problema, você destrói a tua proposição de valor, e aí é um exemplo bem concreto, bem perceptível de um cenário onde a tecnologia que deveria ser enabler, né, para potenciar, acelerar, né, simplificar, viabilizar o teu negócio, a tecnologia se converte em restrição, né? Ela está lá como ponto fraco, complicando, né, o teu negócio, impedindo que você consiga realizar. Tartarizinho, nós vamos falar mais sobre isso, nós temos que falar sobre, aterrissar mais, você mostrou aqui os dashboards, são super legais, a gente vai falar no futuro mais sobre como aterrissar isso e botar isso em execução. Aliás, a gente vem falando sobre isso direto com os nossos clientes. Quem é nosso cliente ou ainda não é, tá? E quer uma ajuda direta nossa, a nossa consultoria, eu, Tartari, a gente pode ir até a tua empresa e te ajudar a pensar melhor a confiabilidade, melhorar a confiabilidade dos teus sistemas. A gente pode trabalhar nas duas frentes, né, Tartari? Tanto te ajudando a definir o que medir, como também te ajudando a melhorar as coisas caso elas não estejam assim tão bem ou precisem melhorar para poder atender os seus objetivos de negócio. Tartari, enquanto você pensa aí na tua mensagem final para o nosso público, para a tua saudação final também, deixa eu fazer um momento blogueirinho para já ir concluindo aqui a nossa gravação, e aí a gente pode avançar, tá? Então, vou deixar você pensando um pouquinho enquanto eu faço o momento blogueirinho do Elemar, tá bom? Bora lá, momento blogueirinho. Meu querido, se você gostou dessa conversa, se você achou que ela agregou valor para você, não deixe de fazer com que a gente saiba. Bota aí as tuas considerações, as tuas ponderações nos comentários, né? Faz a gente saber, eventualmente também, de algum ponto que a gente deveria ter observado que a gente não observou. Se você não concorda com alguma coisa que a gente disse, não tem problema, coloca aí o teu ponto de discordância. Eu e Tartari vamos ficar felizes, né, Tartari, em conhecer um pouquinho melhor você, né? A gente vai fazer ajustes, daqui a pouco a gente usa isso até como ponto de entrada para uma próxima conversa, né? Faz a gente saber, seu momento blogueirinho nível 1, momento blogueirinho nível 2, tá? Se você gostou de verdade, cara, não deixa de compartilhar esse vídeo também com os teus amigos,
leva para dentro da empresa, amplia a discussão, tá? A gente tem falado bastante sobre isso e vai continuar falando. Então, compartilha esse conteúdo. Mais do que isso, deixa aí um gostei, um like legal, porque isso avisa o YouTube que você valida esse conteúdo e, consequentemente, nos ajuda também a colocar esse conteúdo para mais pessoas. Isso é interessante, ajuda a gente aqui na Exímia também. Então, se você puder, deixa aí o teu like. E Momento Blogueirinho nível 3, se você não é inscrito no canal, te inscreve, né? Se você ainda não ativou as notificações, ative, né? Parece que o YouTube sempre manda mais sobre lançamentos no canal para aquelas pessoas que ativam notificações. Então, ativa as notificações e assim você recebe mais conteúdos como esse. Pronto, momento blogueirinho superado. Meu amigo Thiago Tartari, volto para você, né? Para a gente poder ir para a sua mensagem e para a gente ir para a saudação final aqui, para a gente poder avançar. Bom, vamos lá. É importante a gente pensar, pessoal, que software bem feito, né, ele precisa atender invariavelmente os objetivos de negócio. Ele precisa garantir, né, que os atributos de qualidade eles sejam atendidos. Essa é a questão. Confiabilidade, né, assim como performance, assim como segurança, são atributos de qualidades que a gente precisa considerar no processo de criação do software. Tanto de conversa com as áreas de negócio, quanto internamente nos times. Os times precisam começar a compreender que software bem feito, ele precisa, né, atingir essas questões. Então, pessoal, vamos pensar em confiabilidade, vamos pensar principalmente também como que a gente gera boa experiência para o cliente, e confiabilidade gera reputação boa, tá? Não adianta você, eventualmente, da maquininha lá que a gente estava falando. A reputação da maquininha que não funciona ao meio-dia, ela vai ser degradada. Cada vez mais, não funciona, não funciona, não funciona. E o boca a boca influencia bastante, né? Então, isso é um ponto bem importante que nós, como desenvolvedores de software, como empresas de tecnologia, principalmente tecnologia apoiando a área de negócio, a gente tem que tomar um certo cuidado. Muito cuidado, na verdade. Muito bom, Tartari, muito bom. E aqui, né, um ponto interessante, tá? Eu sempre digo, as pessoas dizem com muita frequência que a confiança é a base dos relacionamentos. O que o Tartari acabou de dizer aqui é prova disso, tá? Inclusive do relacionamento dos clientes com o teu serviço. Se os teus clientes não confiarem no teu serviço, cara, ele não vai manter o relacionamento, ou o relacionamento vai ficar no mínimo abalado. Agora, vamos para o outro lado, tá? Como é que nasce a confiança? A confiança, de novo, nasce do relacionamento. Então, como é que você desenvolve confiança no teu cliente? Não é dizendo que você é confiável, é sistematicamente mostrando para o teu cliente o comportamento que ele espera. Se você conseguir fazer isso, você vai muito bem. Bom, eu estou terminando aqui a gravação, o Thiago Tartari está ali, trava, volta agora no finalzinho, não tem problema. A internet do Tartari hoje está com problemas de confiabilidade. Olha só que coisa. O tema era esse, nada mais oportuno. Meus amigos, obrigado para quem nos acompanhou até aqui, agradeço demais, né? Até uma próxima. Mais uma vez, deixe os comentários, importante para a gente, tá bom? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.